o Santander disparou 34% de crescimento de rentabilidade sobre o seu patrimônio líquido em relação ao que aconteceu no terceiro trimestre do ano de 2024, ou seja, muito acima daquilo que era esperado do banco. Embora a Genial não tenha uma opinião tão positiva a respeito dessa recuperação do banco. Sem dúvida nenhuma, a pergunta que todos os investidores estão se fazendo agora é se vale a pena comprar as ações do Banco Santander após esses resultados do terceiro trimestre. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu faço o raio-x das empresas, e agora avaliando o terceiro trimestre, para entendermos se a situação do banco está melhor ou pior, considerando as notícias e fatos relevantes também, mas principalmente te ajudando a entender se é um momento favorável, considerando neste vídeo aqui a análise técnica de Sambi11, sempre de olho se a empresa continua com bons fundamentos, considerando a análise fundamentalista e os dividendos recorrentes, sem falar as projeções e preço teto do ativo virtual. Como conteúdo adicional, ainda vou trazer a resposta para a pergunta recorrente nos vídeos aqui do canal. Qual ação é a melhor para se investir nesse momento? Sambi 3, Sambi 4 ou Sambi 11? E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é claro, vamos começar o vídeo exatamente da parte mais importante dele, que é justamente entendendo a apresentação dos últimos resultados do terceiro trimestre, que foram divulgados no dia 29 de outubro. E eu vou começar trazendo para vocês a minha visão sobre esses resultados logo de largada. Mas lembrando, o que eu vou falar é apenas a minha opinião pessoal. Na sequência, vamos fazer aqui um entendimento dos resultados oficiais do banco e assim, depois, você deixa aí nos comentários qual a sua avaliação a respeito da análise que fizemos. De um modo geral, eu gostei dos resultados. Afinal de contas, o banco continua apresentando melhorias no seu ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, tanto via aumento na receita, quanto também por um bom controle nas despesas e uma queda nos gastos com os PDDs. Lembrando que os PDDs são as previsões para devedores duvidosos. E com praticamente todos os indicadores mostrando evolução, tanto em relação ao trimestre passado, quanto também ao ano anterior, que compõe uma boa visão. Afinal, em relação ao ano anterior, dá uma visão de médio prazo, e em relação ao trimestre anterior, mostra pra gente se a tendência é positiva dos resultados das empresas. E o Santander está entregando bons resultados nas duas periodicidades. Além disso, precisamos somar o fato de que a inadimplência, de um modo geral, está estável. Particularmente invisto no Santander e eu gosto dele como uma empresa no setor bancário. E agora, vamos à análise dos dados oficiais do banco para que você também possa ter a sua própria avaliação do cenário atual. Então, nas principais mensagens, em outras palavras, nos destaques desses resultados, temos aqui o lucro líquido decolando 10% na comparação trimestral e 34% na comparação ano contra ano, batendo os 3,7 bilhões de reais. E é muito importante compreender o histórico do banco também, para esse aqui não ser um número solto. Afinal, o Santander é um banco espanhol que foi fundado em 1857 e que chegou no Brasil em 1957, sendo o terceiro maior banco privado do país e ainda possui mais de 1.700 agências espalhadas pelo território nacional. O banco também fornece seus serviços especialmente para pessoas físicas, representando aí cerca de 46% da carteira atual, e para grandes empresas em torno dos 27%. O restante acaba sendo dividido entre pequenas e médias empresas e para o financiamento de consumo. Os principais produtos são cartão de crédito, consignado, o crédito imobiliário também, além do fornecimento de capital de giro para empresas. E um indicador muito importante quando avaliamos bancos, claro, é importante para todas as empresas, mas para bancos ainda mais, porque essencialmente ele trabalha com spread bancário. Então, em palavras mais claras, o ROI ou o ROAE é efetivamente quanto que ele foi eficiente ao emprestar esse dinheiro que ele tem de patrimônio e fazer ele render com base nos spreads, que é emprestar a taxas mais altas do que o custo dele de emprestar esse dinheiro. E esse custo também vai na captação dos clientes, que vamos falar logo à frente. Mas o fato é que nesta ginástica ele conseguiu trazer aqui um ROAE que é semelhante ao ROE, só que é o médio. O retorno do patrimônio líquido médio foi de 17%, um belo aumento, 1,5 ponto em relação ao trimestre anterior e 3,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior, com uma margem financeira crescendo 16%, impressionante aqui esse aumento do spread, e foi por isso que eu precisei explicar até um pouco mais como o banco ganha dinheiro. As comissões do banco cresceram 13%, com aumento do portfólio do banco também, além das captações com crescimento de 5%, com maior representatividade da pessoa física. Os PDDs seguem de modo controlado, cresceram 5%, mas contra uma carteira que está crescendo 6%. E é claro que quando a gente fala nisso, também precisamos falar da carteira
carteira de crédito, que no caso, para a pessoa física cresceu 7,8%, ou seja, o banco está trazendo mais clientes para dentro do ecossistema dele. Financiamento ao consumo cresceu 19,5% nessa comparação ano contra ano e cresceu 4,7% na comparação trimestre contra trimestre. Um aumento realmente espetacular aqui nessa linha de financiamento ao consumo. Pequenas e médias empresas cresceram 2% no trimestral e 12,9% no anual, e grandes empresas ainda não é o ponto-chave aqui para o Banco Santander, que caiu 6,6% na comparação trimestre contra trimestre e 4,3% na comparação anual. É importante dizer também, como eu expliquei, inclusive no Fique Preparado do Bradesco, se você não assistiu, recomendo muito que você assista a esse vídeo aqui, porque o Bradesco e o Santander são, sem dúvida nenhuma, os bancos que mais chamam atenção no ano de 2024 por conta de uma possível recuperação dos seus resultados. E é claro, se tiver recuperação de resultado, tem aumento de pagamento de dividendos e valorização também. E não que o Banco do Brasil e o Itaú não sejam boas alternativas, assim como outros bancos, apenas chamando atenção para os bancos que sofreram mais com o mega calote que aconteceu no final do ano de 2021 e que gerou até uma quebradeira no mercado. Não foi o caso do Bradesco e do Santander, que lançaram suas provisões e começaram a tomar medidas factíveis e empenhadas para resolver o problema. Então, apenas me estendendo um pouco mais para compreender que grandes empresas. Mas de uma maneira geral, o crédito para o Santander tem crescido e a boas taxas. A Financeira, como destaque do pilar de crédito, se mostrou com grande crescimento de 20% ano contra ano, e ainda por cima reduzindo os gastos maiores que 90 dias, em um ponto percentual, com o cross-sell crescendo 75% ano contra ano. Já do lado dos investimentos, agora o Santander é AAA, e ainda por cima aumentando 133% ano contra ano, batendo a carteira de 6,3 bilhões de reais de captação líquida no terceiro trimestre, com uma captação líquida média por assessor crescendo uma taxa de 76% ano contra ano, chegando aqui aos 3,8 milhões de reais. E aqui está o ponto, que é o custo de crédito. Essencialmente, quanto que custa para o banco levar esse crédito para os clientes certos, por assim dizer. Afinal de contas, como eu expliquei, o PDD é a provisão para devedores duvidosos. Então, houve aqui uma queda massiva de 4,3% para 3,7% no terceiro trimestre de 2024. E há de se notar que, inclusive, o resultado do Santander foi um dos melhores nesta recuperação aqui, com uma inadimplência de pessoa jurídica ainda em exceção, mas o banco tem controlado justamente as novas safras, mostrando assim pessoa física com 4,2%, pessoa jurídica com 1,7% no acima de 90 dias. E de uma maneira geral, controlando as despesas. A despesa administrativa cresceu 3,5% na comparação trimestral e 4,6% na comparação ano contra ano, atingindo aqui no terceiro trimestre 2,6 bilhões de reais. Já com o pessoal, 3 bilhões, crescimento de 1,6% na trimestral e 8,3% na anual. Total das despesas crescendo 2,5%, batendo 5,64 bilhões de reais e na anual 6,6%. Se considerar as depreciações e amortizações, então o resultado do banco final ficou das despesas gerais 6,45 bilhões de reais, representando aumento de 2,3%. E na anual, crescimento de 5,9%, saindo dos 5,1 bilhões de reais. O que levou o banco a trazer esse resultado do lucro líquido gerencial crescendo 34% no ano contra ano e 10% na comparação trimestral, batendo os 3,66 bilhões de reais, arredondado para cima, que foi o que vimos na matéria, 3,7 bilhões. E apenas para não ser um número solto, vale lembrar que o lucro líquido do banco foi de 6,4 bilhões de reais, mas de um exercício inteiro, de 2012. Em 2023, 9,4 bilhões de reais. Ou seja, trouxe um crescimento médio de 3,6% ao ano, que foi impactado nos últimos anos pelo aumento da inadimplência, como eu mencionei, o calote que aconteceu, e que trouxe graves resultados para os bancos em 2022 e 2023. Bancos esses que eu expliquei nesse vídeo, o Bradesco e o Santander também. Se observarmos as ações SAMB11 nessa cotação dos R$ 26,80, notem que elas estão em estabilidade, ou seja, a cotação está com um sinal positivo de 0,12%, o que eu chamo de estabilidade quando é uma variação inferior a 1%, seja para baixo ou para cima. Isso nos últimos 12 meses. O PL de 8,12 não deixa dúvida não, o banco está realmente com um múltiplo muito bom, ainda mais passando por uma recuperação. E para coroar esses resultados, o PVP do Banco Santander, banco privado, está 15% abaixo do seu valor patrimonial. O dividend yield de 6% mostra que o exercício do banco de fazer essa recuperação realmente buscando melhorar os seus resultados para depois reparti-los novamente com o mercado. Afinal, uma das 3 aspirações do Banco Santander, como já trouxe várias
muitas vezes aqui no ativo virtual nos últimos anos sempre foi valorizar o acionista. E como o banco está melhorando a sua operação, se recuperando do problema que aconteceu, então ele baixou o pagamento de dividendos temporariamente, o que trouxe também a contrapartida, ou seja, as cotações em um patamar muito mais conveniente. E nós vamos avaliar por que também aconteceu essa queda fortíssima na última semana. Se observarmos aqui SAMB 11 na periodicidade semanal, o que equivale a dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na bolsa de valores. E sim, na semana do dia 28 de outubro, teve uma queda fortíssima de 6,16%. Mas sobre o ponto de vista técnico, o que temos aqui é que o Banco Santander realmente está andando de lado já há muitas semanas. Se ampliarmos esse gráfico para ficar mais fácil de observar o que tem acontecido no médio prazo, existe uma clara consolidação de preços e que o Santander está chegando numa região interessantíssima e historicamente podemos ver aqui várias vezes que as cotações chegaram nesse patamar e então voltaram a subir. E como vimos, o resultado do banco foi muito bom, indicando recuperação, mas o mercado estava esperando mais pagamento de dividendos. E como o mercado não gosta de ser contrariado, as ações caíram forte aqui na última semana. Mas, novamente, existe a expectativa de vermos essas cotações voltarem a subir, porque existe uma região de suporte de preços, na minha avaliação, na faixa dos R$ 25,91 até os R$ 27,86. E se isso realmente acontecer, as cotações podem vir a desafiar o último topo anterior. E assim, o último limite, ou seja, essa resistência de preços nos R$ 32,49, o que pode abrir um upside potencial de mais de 21%. E a garantia que isso vai acontecer? Não, claro que não. Afinal de contas, é renda variável. E na renda variável, não tem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que dá para fazer é exatamente isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E de acordo com o mercado, nas principais notícias, o que deve acontecer aqui com as ações do Banco Santander, o que esperar delas? Numa visão geral, as ações, não só do Banco Santander, mas dos demais bancos, devem reagir de forma positiva aos números que foram apresentados na última semana. E na avaliação de alguns analistas, eles estão defendendo que esse pode ser um bom momento para os papéis, especialmente por conta do ROI positivo. Marco Saravelli é estrategista-chefe da MSX Invest e nas palavras dele, abre aspas, desde o ano passado, esse é o melhor termo de rentabilidade. Embora a gente continue preferindo outros bancos por previsibilidade e qualidade, o Santander deve ser bem recebido sim. No pregão de hoje, fecha aspas. Já para a Levante, abre aspas, o banco entregou um resultado acima do consenso do mercado que projetava um lucro em torno de 3,47 bilhões de reais, sendo que o Santander entregou 3,7 bilhões. Então, foi bem superior, ao mesmo tempo em que o ROI mais do que surpreendeu. Fecha aspas, ponderando aqui os resultados do Banco Santander. Ou seja, o mercado realmente está com uma visão positiva desses resultados, assim como a minha própria visão. Deixe aí nos comentários abaixo qual a sua visão a respeito desses resultados e a sua expectativa também. Porque enquanto isso, vamos fazer aqui a comparação dos indicadores para tentar responder qual seria a melhor ação para se investir neste momento, caso seja esse o seu interesse. E considerando as ações SAMB 11, que é uma combinação das ações ordinárias mais preferenciais, ou seja, quando você compra uma ação SAMB 11, na verdade você está levando uma ação SAMB 3 mais uma ação SAMB 4. E nesse sentido, fica muito claro de observar aqui os indicadores e ver que realmente o Banco Santander com as ações SAMB 3, as ações ordinárias, tem os melhores indicadores de desconto nesse momento, tanto para o PL quanto para o PVP. Apenas lembrando, o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de um banco ou de qualquer empresa, e no PVP é o preço dividido pelo valor patrimonial, que é quanto a empresa realmente vale no papel. E nesse sentido, as ações SAMB 3, sem dúvida nenhuma, são as mais descontadas, tanto na relação do lucro, considerando a quantidade de ações em circulação, é claro, e também no PVP, mostrando que as ações SAMB 3 estão com desconto de 19%. Já as ações SAMB 11 com desconto de 15% e as ações menos descontadas, por assim dizer, embora sejam todas as ações do Banco Santander, fica sendo para as ações SAMB 4, que são as ações preferenciais com 10% de desconto. Desconto esse que é o valor de mercado em relação ao valor patrimonial, novamente para ficar bem claro. Mas como nem tudo é ligado e desligado, temos aqui que SAMB 11, apesar de ser a segunda ação mais descontada, ela está pagando mais dividendos, com 6,01%. Lembrando que o Banco Santander fez anúncio de pagamento de dividendos recentemente e ele não deve fazer outro anúncio até janeiro de 2025. E é claro, se você ainda não é membro do Ativo Virtual, eu te convido a reconsiderar, porque além de apoiar o canal, ainda por cima você tem acesso a todos esses benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, onde você pode assinar diretamente pelo site do YouTube, ou você pode pagar a sua assinatura usando o Pix. Pelo YouTube, as licenças de acesso ao site do Ativo Virtual levam até 2 dias para serem efetivadas.
pelo Pix ocorre imediatamente. E agora vamos às projeções e preço teto do ativo virtual. Como eu mencionei, as cotações caíram e com lucros crescentes tornam esse momento ainda mais interessante para o Banco Santander. Vamos entender aqui. Afinal, estou trazendo o lucro projetado de 11,2 bilhões de reais, mantendo do segundo trimestre para ser conservador. Então, com um payout de 55% esperado, o DPA vai ser de R$ 1,72 por ação. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar será de R$ 43,13. Se você esperar 6%, o preço teto vai ser de R$ 28,75. 8%, o máximo que você pode pagar, R$ 21,56. Mas se você esperar receber 10%, então o máximo que você pode pagar vai ser R$ 17,25. Como vimos na análise técnica, para 10% realmente é muito improvável vermos as cotações nesse patamar de preços dos R$ 17, tornando muito mais plausível algo entre os R$ 28 e os R$ 25. Isso porque, se considerarmos esse DPA, a rentabilidade vai ser de 6,44%, com uma margem de segurança de 6% de 7,28%, porque estou considerando a cotação dos R$ 26,80 para a Sambi11. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito do Santander e as suas expectativas para o final do ano. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.